Dando seguimento ao nosso estudo do livro O Passe como Cura Magnética, doutora Marlene Nobre, quarta edição. Capítulo 15. Relatos e tratamentos espirituais. Vamos enfocar alguns casos de assistência à saúde dos encarnados desenvolvida por equipes do mundo espiritual e recolhidos em livros psicografados da coleção André Luiz, Missionários da Luz, capítulos 7 e 19, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, e Ação e Reação. Nossa intenção é buscar orientação e respostas sobre o polêmico e crucial assunto no estudo da doação do fluido magnético, tal seja o modo de transmissão dos passes. A visão de cima da montanha é muito mais abrangente, principalmente em relação a nós, que estamos ao rés do chão e nos movimentamos ao pé do monte, como se fôssemos deficientes visuais, tateando no escuro do desconhecimento, sem a clareza da amplitude nem a perspectiva da ação desempenhada. Existem equipes espirituais que se deslocam obedecendo a critérios regionais, sobretudo de madrugada, para prestar socorro aos encarnados, tanto quanto outras que se movimentam ao pé dos encarnados para corroborar com os seus fluidos nos templos que se disponham a prestar socorro magnético a quem precise. Este capítulo é também em homenagem a todos os templos que no anonimato se dedicam à saúde humana. Caso grave de acidente vascular cerebral. Isso está no livro Missionários da Luz, no seu capítulo 7. Eram os primeiros minutos da madrugada, quando o mentor Alexandre foi procurado na colônia espiritual do nosso lar por Justina, uma senhora aflita que vinha em busca de socorro para o filho. Antônio estava às portas da morte física e ela reivindicava mais algum tempo de vida terrena para ele, a fim de que pudesse resolver pendências que lhe tiravam a paz familiar. Cerca de 2 meses bastariam para a resolução de todos os problemas, segundo acreditava. Sem demora, Alexandre, acompanhado de André Luiz e da suplicante, seguiu para a residência de Antônio, deparando-se com um quadro muito grave, uma trombose perigosa, por localizar-se em uma artéria que irriga o córtex motor do cérebro. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Sem perda de tempo, Alexandre tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com energia serena. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. Em seguida, explicou ao moribundo que ele havia se acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável, que lhe haviam desorganizado o cérebro. Para realizar o serviço intercessório, ele precisava da ajuda mental dele. Por isso, aconselhou-o, por meio de inspiração, a intensificar o desejo de retomar as células físicas de se apossar do próprio cérebro. Antônio compreendeu e passou a ajudar. Alexandre fez complicadas operações magnéticas no corpo inanimado. Faltava-lhe, porém, o concurso de um encarnado. Solicitou mentalmente a presença da caravana do irmão Francisco, composta de 4 homens e 4 mulheres, todos desencarnados, que prestavam socorro noturno naquela região. Francisco recebeu o recado mental e compareceu, saindo a campo, a pedido de Alexandre, em busca de um médium encarnado que pudesse auxiliar. Voltou com Afonso, desprendido do corpo físico em função do sono, e disposto a ajudar. Não havia tempo a perder. A um pedido de Alexandre, Afonso colocou as mãos na frente do enfermo, conservando-o em oração. O mentor, exímio conhecedor da ciência médica, passou a atuar com verdadeiro magnetizador. Transferia vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio. André Luiz observou que, aos poucos, o perispírito do enfermo voltava a se acoplar à forma física, integrando-se ambos harmoniosamente, célula por célula. Após 15 minutos, aproximadamente, estava fim da laboriosa intervenção magnética. Foi preciso, meus amigos, o ectoplasma do encarnado para ajudar o outro encarnado. Alexandre explicou então a Justina que o coágulo acabara de ser reabsorvido e que a artéria havia sido refeita com os recursos espirituais que conseguira, mas que Antônio teria no máximo 5 meses de vida e recomendou: se você pleiteou auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes,
Não perca as oportunidades, porque os reparos desse instante não perdurarão por mais de 150 dias. Caso da servidora com distúrbio cardíaco. Missionários da Luz, capítulo 19. André Luiz observava agora o trabalho de cura realizado por Anacleto, diretor do Serviço Espiritual de Passes da Casa Espírita. Postaram-se ao lado de uma senhora que tomava assento na mesa dos trabalhos. Observando o coração de nossa irmã, viram tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da válvula mitral, estendendo-se pela válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Anacleto indicou o coração do organismo físico da irmã presente e continuou. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo e caiu em desarmonia íntima. Isso ocorre se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções. Acaba intoxicando com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontram no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções são inofensivas, todavia, em muitos casos, podem prejudicar o organismo. Isto acontece mormente quando os interessados não têm a vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. A pequena nuvem que vemos no órgão vital dessa senhora representa matéria mental fulminatória. Se permanecer aí, pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Anacleto colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente, na zona inferior do externo. Os jatos de luz dirigiram-se ao coração da enferma, impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraído pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sobre a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após morosamente através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato da região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. A senhora, que recebeu ajuda ali na atividade do centro espírita, não sabia do perigo que corria. Foi socorrida por sua fé sincera em seguir Jesus. E se estivesse orando numa igreja católica romana ou num templo budista, receberia o socorro da mesma maneira, por intermédio de outro grupo de trabalhadores do Cristo. Se não fosse religiosa, mas tivesse sentimentos retos, ainda assim receberia auxílio. Somente não conseguiria receber caso se fechasse na ignorância ou na maldade. Caso do servidor em luta por renovação. Livro Missionários da Luz, capítulo 19. No trabalho de assistência ao passe, Anacleto e André Luiz postavam-se agora ao lado de um cavalheiro idoso que apresentava o fígado profundamente alterado. Uma nuvem muito escura cobria grande parte do órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar estava comprometida, assim como parte do duodeno e do pâncreas, modificando-se assim o processo digestivo. Segundo Anacleto, tudo deriva da perturbação mental, uma vez que afligir a mente é alterar as funções do corpo. Colocou então a destra amiga sobre a fronte do cavalheiro e acrescentou: Este irmão, portador de um temperamento muito vivo, está cheio dos valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências de lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Devido à sinceridade no propósito de seguir os ensinamentos do Cristo, o doente tem entrado em conflito consigo mesmo, porque de um lado recebe as imposições de origem humana que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual, e de outro os apelos da consciência, a fidelidade aos novos princípios. Nessa luta, tem produzido pensamentos terríveis e destruidores que segregam essa matéria venenosa
que foi imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Ele, porém, está em prece e facilitará o nosso serviço. A oração, além de renovar-lhe as forças reparadoras, permitiu esse socorro imediato, sem o qual ele poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. Se permanecesse no fígado, poderia determinar movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria as ações combinadas da digestão, perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. Anacleto fez uma pausa mais longa, sorriu cordialmente e acentuou: isso, porém, não acontecerá. Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é sua âncora de salvação. Aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, onde o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem de matéria escura se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou à normalidade plena. Aqui também o socorro espiritual foi fundamental para o êxito do passe. Então, meus amigos, temos aqui orientações para todos nós, para nós mesmos. Nosso comportamento mental é importantíssimo para a nossa própria saúde. Vamos trabalhar por nós mesmos. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos no capítulo seguinte. Abraços.